Vídeo. Temos algumas informações aqui importantes, né? Sobre o mercado da bola. O Mateuzinho chegou a acordo com o Corinthians, o Flamengo, entre aspas, né, chegou a acordo com o Corinthians. Pelo Flamengo ele não iria, né? Mas ele quis muito ir, quis sair, né? Já como o Tite não quer contar mais com ele, né? Só quer dois jogadores de posição. O Flamengo chegou a um acordo com algumas garantias em relação ao Corinthians. Contratou de forma parcelada 60% dos direitos do jogador, no caso o Corinthians, né? E com isso ele já é jogador do Corinthians, já vai se apresentar lá ao Corinthians, já vai ser o treinamento. E isso aí é a sexta saída do Flamengo, né? Temos aí o Felipe Luiz, que se aposentou, agora é treinador da base. Tem o Diego Alves, que se aposentou, tem o Diego Ribas também, que se aposentou. O Everton Ribeiro, que saiu, né? Ou outros jogadores também. Mas com ele, né, já é sexta jogador já que sai, já daquele elenco que conquistou tudo, né, do Flamengo. Temos uma informação aqui também, né, que o Matias Vina, que estava todo programado para estreia dentro do Bangu, lá em Aracaju, no Sergipe. Sergipe, no Aracaju, né, perdão. Infelizmente, teve que ser para a Itália, a esposa teve menino, e ele teve que se apresentar, né. Com isso ele vai desfalcar o Flamengo nesse jogo aí diante do Bangu. O Flamengo determina que a estreia de Vina, lateral esquerdo, né, do Flamengo, será na sexta-feira, dia 16. O primeiro jogo do Uruguai está marcado. No caso, ele volta na sexta-feira, dia 16. E o primeiro jogo dele, né, como oficial, como estreia, vai ser no dia 20 de fevereiro, diante do Boa Vista do Maracanã, tá bom? Tava tudo acertado, né, pra ele jogar agora quarta-feira diante do Bangu, mas como teve o nascimento da filha, ele teve que correr pra Itália. Só retorna ao Flamengo na sexta-feira, tá bom? O desfalque da última hora. Além dele também vamos ter o desfalque do Eric Pulgar, que sofreu o terceiro cartão amarelo, não joga diante do Bangu. E com isso o Tite vai dar mais uma oportunidade ao Alan, né, que vai ser titular diante do Bangu, tá bom? Lembrando que o Alan foi um alto investimento, né, o Flamengo pagou mais de 40 milhões pelo jogador. E até o momento ainda não rendeu. Depois que chegou ao Flamengo, teve aquela lesão lá na face plantada, o pé dele, e isso deixou ele de fora um bom tempo, né? Teve até tratamento conservador e demais, depois fez uma cirurgia no finalzinho já, quando terminou a temporada, né, no ano passado. E aos poucos tá voltando, né? É um ótimo jogador, na minha opinião, né? Jogou muito bem pelo Atlético, por outros clubes que passou. Só que no Flamengo ainda não desencantou, assim como o próprio Pulgar, quando chegou ao Flamengo, ficou um pouquinho apagado. Também não teve oportunidade, né? Veio ter a oportunidade já com o Jorge Sampaoli, e conseguiu resgatar o futebol do Pulgar. E hoje é uma das peças-chave, né, do Flamengo. O próprio Alan também pode ser a mesma coisa, né? Só depende dele agora, né? Pra poder voltar. O próprio Cebolinha tá aí como exemplo, que também era questionado por parte da torcida do Flamengo e depois da chegada do Tite conseguiu resgatar o futebol dele, embora nas últimas duas partidas do Clássico, né? Quanto o Botafogo quanto o Vasco ele foi um pouco apagado, mas tem jogado bastante, né? Nessa temporada. Em final de temporada também, no ano passado, foi um destaque da equipe. Tem também a notícia que o Lucas Paquetá pode ser vendido para o Manchester City. E isso o Flamengo pode desencadear uma boa grana, né? Mais de 35 milhões daria uma boa grana para os cofres do Flamengo, né? Lembrando que o Paquetá, como tem aqueles gatilhos lá de transação que o Flamengo fez, né? Na hora quando vendeu o jogador. E sempre quando ele for vendido, o Flamengo ganha uma porcentagem de cima. E com essa venda agora para o interesse do Manchester City diante do Lucas Paquetá, o Flamengo pode receber uma boa grana, né? De participação de solidariedade, aquelas coisas todas. E chegaria a quase 40 milhões, né? 30 e poucos milhões de reais que entraria nos cofres do Flamengo. Teve também um torcedor perguntando pro Andrés Pereira se ele retornaria ao Flamengo. Ele disse que 100%, né? É o foco dele voltar pro Flamengo. Infelizmente teve aquela passagem que ficou marcada aquele lance, né? Diante do Palmeiras na final da Libertadores. Isso acabou com a carreira do jogador. A gente sabe também que parte da culpa também não é dele, né? Parte do treinador que antes era o Renato Gaúcho. Ele estava jogando também, como os próprios analistas, comentários já falaram. Estava jogando fora de posição, né? Naquele jogo. E isso acabou fazendo com que ele falhasse também. Né? Era a posição que era dele, né? Naquele momento. Sei que foi uma falha bem grotesca mesmo, mas também tem essa questão por trás. Tivemos também aí a contratação do Corinthians em relação ao Igor Coronaro. O Igor Coronaro foi oferecido ao Flamengo, só que o Flamengo não quis. Isso também irritou bastante os torcedores, né? E com isso aí o Corinthians está próximo do acerto aí com o Igor Coronaro.
Lembrando que o Flamengo deu prioridade a um jovem jogador lá do Peru, né, do Alianza Lima, 17 anos, fez a mesma coisa que aconteceu com o Vinícius Júnior. Quando ele completa 18, se apresenta ao clube. A mesma coisa fez o Flamengo, né? Preferiu contratar esse jogador aí. Lembrando que até o momento o Flamengo não tem nenhum reserva pro Everton Ribeiro, né? Depois que o próprio Everton Ribeiro saiu do Flamengo, nenhum jogador conseguiu ainda, né, repor essa posição do Flamengo. Lembrando que tem o próprio Vitor Hugo, como o próprio Tite pediu desculpa, que tinha deslocado ele de posição, isso acabou fazendo com que o futebol do Vitor Hugo caísse. O próprio treinador Tite pediu desculpa, né, na coletiva, aquela coisa toda, e prometeu que ia voltar à posição dele de origem, como ele já voltou no último jogo, jogou muito bem. E vamos ver o que vai acontecer, né? O Vitor Hugo é jovem promessa, joga, pra mim, tem um ótimo futebol também, mas tem muito ainda a crescer, né? Lembrando que o Flamengo se representou ontem no CT, voltou aos treinamentos, né? Fizemos até os vídeos do treinamento do Flamengo. Com isso, o Flamengo já viaja na própria quarta-feira à noite para Aracaju, onde vai enfrentar o Bangu, né? Na quinta-feira. Jogo importante, porque se a gente ganhar, dependendo do resultado do Fluminense, caso um tropeço lá do Fluminense ou empate ou derrota do Fluminense, a gente assume a liderança, né? Isso é reta final agora, é muito importante. Lembrando também que a gente tem um confronto direto, né, diante do Fluminense, que é o jogo-chave. Se a gente ganhar, fica em certa vantagem lá pela briga pela Taça Guanabara, né? Tivemos também aí uma postagem do Léo Ortiz, que deixou os torcedores, né, com um pouquinho com uma pulga atrás da orelha. Foi uma espécie de enigma. O Léo Ortiz postou zagueiro do Red Bull Bragantino, colocou um foguinho, né, do lado. Isso deixou os torcedores com um pé atrás em relação a isso. Os próprios torcedores do Flamengo, né, ficaram comentando na postagem do jogador para saber o que é que era, né? O que é que ele queria dizer com aquilo. Já que ele colocou uma ampulheta quando estivesse carregando, né? Ou seja, as coisas estivessem caminhando. E isso deixou a torcida do Flamengo bem animada, né, em relação a isso. Colocou uma espécie de uma ampulheta lá, caindo na areiazinha pro lado pro outro, né? Uma espécie de tempo. Era só questão de tempo, pelo que a gente entendeu, né? Que ele quis passar, para poder ser anunciado pelo Flamengo, né? É isso que a gente tá esperando, a contratação que o Tite quer muito e reforçar aí o Flamengo já na parte defensiva, tá bom? Falando também em parte defensiva, o GE também até publicou agora há pouco que o Flamengo é em primeiro lugar, né? No clube da Série A que tem a melhor defesa do momento, né? A melhor defesa do ano. Só tomou até um gol até o momento, né? Embora a defesa seja muito boa, mas a gente tá devendo muito lá no ataque. Estão perdendo muito gol, tá criando poucas chances também em algum determinado dos jogos. Principalmente contra o Vasco e o Botafogo, o Flamengo criou muito pouco. Diante do Bangu perdemos várias oportunidades. O Gabigol perdeu no mínimo umas 3 ali diante do Bangu. E tem muito a corrigir ainda, né? Embora seja começo da temporada, tem que já ajustar isso pra gente não passar sufoco lá na frente, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante, tá bom? Créditos e direitos autorais na descrição. Valeu!